Fala, galerinha, mais um encontro aí com a palavra de Deus, estudo, né, esposa? Isso mesmo, estudo aqui no YouTube. Mais uma vez a gente vai falar um pouquinho da palavra com vocês e também que vocês possam estar comentando, compartilhando ou até mesmo mandando algum assunto, né? Querem que a gente Isso, alguma dúvida? alguma dúvida, podem mandar para nós. Vamos estar orando, né, e através da luz da palavra, trazer algum ensinamento que Jesus Cristo deixou para nós. Amém? Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre intimidade, né? Intimidade que é tão necessária, né? Tão necessária porque a gente Essencial. precisa ter intimidade com Deus, né? Intimidade é o que a gente descobre, a gente conhece a pessoa. E essa pessoa é Deus, que nós queremos conhecer. Avançamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Vamos estar abrindo em 1 Samuel, né? Aonde um vaso muito abençoado do Senhor, né, que se chama Davi, e eu creio que muitos de vocês já conhecem um pouquinho de Davi, ou até mesmo a totalidade das histórias dele. Mas aqui é uma passagem onde Davi teve uma circunstância contrária e ele precisava de uma direção. Né? E a gente vai falar de intimidade e a gente vai pegar o final, o versículo ali, 1 Samuel 30, o verso 6. Amém? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Eles tinham levado, né, as mulheres e os filhos, e aí todo mundo estava, como Davi era o líder ali, eles estavam querendo apedrejá-lo. Davi, angustiado, não sabia o que fazer, ele se reanimou no Senhor. Ele foi orar. Ele foi falar com aquele que teria direção, que teria sabedoria mais assertiva para aquele momento, né? E Davi orou, Davi clamou, o Senhor responde para ele: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Essa foi a palavra que Deus deu para Davi naquele momento, foi a direção que Deus deu. Mas o que nós queremos falar aqui é sobre intimidade, sobre a quem nós devemos recorrer para pedir uma resposta, pedir uma direção, para pedir um ânimo, para pedir uma graça, para pedir em nome de Jesus um fortalecimento mediante as circunstâncias que nós passamos no dia a dia. E fica claro quem Davi foi buscar. Né? E a pergunta, que também vamos deixar uma pergunta no meio desse estudo: quem você tem buscado? A quem você tem feito as perguntas quando surge alguma dúvida ou quando surge uma situação contrária àquilo que os teus olhos naturais não conseguem resolver? Para quem você pede ajuda? Davi pediu para Deus. E é exatamente isso que nós queremos levar nesse assunto. Que a intimidade com Deus, aquele que criou os céus e a terra, o Criador do universo, que tem toda a sabedoria, ele pode te dar todas as respostas que tu precisa para todas as áreas e situações da tua vida. E muitas vezes nós pedimos opiniões para pessoas e não que não devemos, com certeza, pessoas mais velhas, né, que já passaram mais situações, mas quem tem a direção certa é somente Deus. Então tenha intimidade com Deus. O nosso intuito no encontro com a palavra de Deus é levar você até Jesus, porque Jesus te leva até Deus. Só Ele é o mediador. Então tenha intimidade, ore, busque, clame ao Senhor. Davi aqui estava muito angustiado, ele estava totalmente sem direção, muito preocupado, ele não sabia o que ia fazer, mas ele se reanimou no Senhor. Ele tinha intimidade com o Criador, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que em Deus ele teria uma direção, uma resposta, um ânimo, um afago, e foi o que ele recebeu, né, esposa? Exatamente, né? Como tu mesmo falou, é o quanto nós temos falado sobre isso, sobre a intimidade com Deus, né? Quanto nós temos batido, que nem diz nessa tecla, né? Porque é muito essencial na nossa vida. É muito essencial pra gente não cair em nenhum engano,
nenhuma mentira, nada dessas coisas, assim, porque é Deus que nos esclarece tudo, é Ele que é o nosso amparo realmente, né? No momento de dificuldade ou momento de dúvida, é a Ele que nós temos que recorrer, é Ele que é o nosso socorro bem presente, né? Ele é bem presente e isso é algo assim que, que precisa ficar bem gravado no nosso coração. Por quê? Porque a intimidade com Deus é algo assim. Quando a gente olha só para o nosso problema, parece que Deus fica distante, né? Mas quando a gente olha para Deus, o nosso problema, a questão que está nos muitas vezes movendo a nossa vida fica pequena. Então, a intimidade com Deus, quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais, digamos que aquela dificuldade, aquela tribulação que aconteceu na nossa vida vai ficar cada vez menor, né? Porque nosso olhar vai ser para Deus, a nossa intimidade, o nosso contato com Deus vai ser bem maior do que qualquer circunstância da nossa vida, né? Eu levo meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, né? Então a gente tem que clamar ao Senhor e Jesus, lá em Marcos 1, Marcos 1:35, fala assim, ó, tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Né? Jesus, cedo, estava orando, falando com o Pai, falando com Deus, pedindo direção, né? Tendo intimidade com o Pai, que é o único que pode nos dar uma direção. Como a esposa disse, né? Quando nós olhamos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E a gente fala muito em intimidade porque Deus ele tem todas as respostas. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quanta coisa nós não sabemos que Deus pode nos dar uma direção, pode nos dar uma graça, né? E eu creio que não há nada melhor do que isso, né? Conhecermos esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, né? O nosso Pai. Através de Jesus Cristo, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. E é muito interessante a intimidade, né? Porque se a gente lembrar da passagem lá que Pedro ele anda sobre as águas, ele tinha intimidade com Jesus ao ponto de saber que Jesus tinha um poder tão grande que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Eles tiveram medo ali no primeiro momento. Será que é um fantasma, né? E Jesus ali, daqui a pouco Pedro diz para ele: se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, né? Pedro tinha uma intimidade tão grande com Jesus que ele sabia o poder que Jesus tinha de caminhar sobre as águas e poder fazer ele caminhar também sobre as águas. E a gente sabe que isso aconteceu. Pedro caminhou sobre as águas. Ele tinha intimidade com Jesus e ele entendia que Jesus tinha poder. E nós precisamos dessa intimidade para poder caminharmos sobre as águas, sobre as dificuldades da nossa vida, sobre os nossos medos, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas angústias, né? E para isso, só através da intimidade, né? A gente, mais uma vez eu vou citar, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, né? Lá na oração do Pai Nosso, Deus diz assim, ó, vai para o teu quarto e fechada a porta, tu orarás em secreto, e em secreto teu Pai vai te recompensar, né? A gente precisa de intimidade com Deus, de estar pertinho com Deus, né? De gastar tempo, é que nem o esposo e a esposa, se eles não conversarem, se eles não tiverem tempo junto, falar de todos os assuntos, não vamos saber de um gosto um do outro, né? E a intimidade, ela é com o tempo. Não é um dia e tu sabe tudo sobre a pessoa, não. Por isso que eu citei, avançamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se conhece um pouquinho de Deus, tem um pouquinho de intimidade, prossiga. Amanhã persevera, se acorda como Jesus fez e ora, fala com teu Pai, pede a direção para o teu dia, como fazer todas as coisas, o que escolher,
né? Essa dependência que Deus quer que a gente venha ter dele, né? Ter sabedoria. Deus vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria faz o quê? Peça. Pedir para ele. E como é que a gente vai pedir para alguém que nós não temos intimidade? Eu creio que todos nós necessitamos de muita sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Preciso de sabedoria? Com certeza. Todos nós precisamos. Mas então, como nós vamos pedir sabedoria para alguém que nós não temos intimidade? Nós temos que ter intimidade, como Pedro tinha com Jesus, e sabia o poder que Jesus tinha. Nós temos que ter intimidade com Deus, saber o poder que Deus tem, de nos dar sabedoria, de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Assim, nós tendo intimidade com Ele, essas carências da alma, essas ansiedades, essas preocupações, elas vão sendo abatidas, né? Porque nós temos intimidade com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Exatamente. Deus estava me mostrando algo assim muito a gente da importância realmente da intimidade. Deus estava falando algo enquanto o Ricardo compartilhava que a intimidade com ele nos livra de muitos problemas. Muitos problemas que nós escolhemos, né? Porque é escolha. Cada dia a gente escolhe fazer algo, falar algo. E a intimidade com Deus, pedir direção para Deus sobre todas as coisas. A intimidade é realmente falar com Deus sobre tudo. Nos livra de muitos problemas, muitas coisas. Se a gente fosse, eu digo pela minha vida, pela vida do meu esposo, se a gente tivesse mais intimidade com Deus ainda, cada vez mais intimidade com Deus, a gente teria se livrado de muitos problemas, né? E eu digo isso para todos nós. A gente se livra de muitos problemas quando a gente realmente depende de Deus, de ter intimidade com Ele, de perguntar para Ele, Senhor, eu faço assim, Senhor, eu faço desse jeito aqui, como eu resolvo essa circunstância, o que eu faço agora, né? E esperar a resposta de Deus, né? Porque o mais difícil para nós, como cristãos, é o esperar de Deus, né? É esperar, mas a gente precisa esperar. A gente precisa orar, a gente precisa perguntar para o Senhor como resolver as circunstâncias que acontecem na nossa vida, como ter paz, como ter alegria, como ter tudo. Tudo vem dele, né? E a gente precisa, e Deus estava trazendo bem direitinho enquanto o Ricardo compartilhava. A intimidade comigo livra de muitos problemas. E isso é algo que precisa ficar no nosso coração para que a gente tenha mais sede, mais vontade, mais fome de ter essa intimidade com Deus, de ler a palavra, de entender o que Ele quer para nossa vida, para que a gente não fique perdido, para que a gente não fique vagando um dia, depois outro dia e outro dia. E não, Deus tem algo lindo para nossas vidas, Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas, mas nós precisamos dessa intimidade, porque aí entra a intimidade com Deus. Ele nos dá sabedoria na intimidade, porque aí é Ele que está decidindo tudo. Não é mais nós. E quem tem a maior sabedoria de todas é o Senhor. Então, a gente se livra de problemas financeiros, problemas no relacionamento, problemas familiares. A gente se livra de problemas emocionais, de tudo isso. Por quê? Porque a gente está confiando no Senhor. A gente está com o coração totalmente ligado a Ele, confiando nele, né? Tendo essa intimidade. A gente pergunta e Ele vai responder. No nosso tempo? Não. No tempo dele. É no tempo dele que vai ser respondido todos os nossos questionamentos, mas é algo que precisa ficar muito, muito enraizado realmente no nosso coração. A intimidade com Deus nos livra de grandes e vários problemas. Nós precisamos dessa intimidade com Deus para que a gente tenha sabedoria de lidar com cada circunstância da nossa vida, para que a gente não tenha que passar por várias vezes as mesmas circunstâncias, como a gente mesmo já compartilhou, para a gente saber o nosso propósito com Deus. Nós precisamos ter intimidade de orar, Senhor, o que tu queres que eu faça, né? E Ele responder e ter a certeza que vem dele, né? O teu chamado, o teu propósito, né? Porque não é só viver, não é só pagar conta, não é só um dia e depois aí outro dia e deu, é só isso. Não, Deus tem algo maravilhoso,
né? E nós precisamos dessa intimidade para entender que propósito é esse, para entender realmente a nossa vida, para entender, para a gente não ficar vagando, perdidos, até profissionalmente, muitas vezes, né? Até profissionalmente, né? Pra gente entender, Senhor, o que tu queres, quem eu sou, o que tu queres de mim, em todas as áreas. Como eu disse, se tem várias áreas, talvez até esqueci de algumas, mas é em todas as áreas ter essa intimidade com Deus, para que Ele possa estar respondendo, para que a gente não fique vagando, né? Porque não é isso que Ele quer com a nossa vida. De Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que Deus levantou para algo grande, Ele já tinha um propósito. Ele já tinha as respostas para aquela vida, para nossa vida. Ele já tem as respostas. A gente só precisa acessar ela e é através da intimidade. Não tem outro jeito. Não é o Ricardo que vai te falar. Não é a Patrícia que vai te falar. Não é profetas e enfim, né, revelações. Não. É o Senhor na intimidade. Ele vai falar. Ele vai testificar com outras pessoas muitas vezes, mas ele vai falar contigo, no teu coração, ele vai testificar no teu coração. E sim, ele pode usar outras pessoas para também testificar aquilo que ele já falou contigo. Mas é necessária intimidade, a gente não pode mais cair em enganos, Deus não quer que a gente fique passando as mesmas coisas. É como realmente um pai, quem é mãe, sabe que não quer que o filho toda hora vá de castigo, não quer que o filho toda hora o filho teime, que toda hora o filho faça birra, que toda hora o filho erre. E Deus não deseja isso para nós também. Ele quer que a gente ouça a voz dele, que a gente venha estar buscando as respostas nele, ouça a voz dele e obedeça, né? Isso também é algo que precisa também, né? Intimidade, ouvir a voz de Deus e fazer assim conforme ele falou. Né? Deus age em todos e por meio de todos, né? Obviamente, Deus vai trazer mensagem através de pessoas para a nossa vida. Mas é tão fundamental nós não termos essas bengalas, né? Porque muitas vezes a gente usa como bengala porque... Resposta só através de pessoas, porque a gente depende só de uma pessoa e Deus não quer essa dependência. Essa dependência tem que ser totalmente de Deus, né? Obviamente, a igreja é um corpo, né? Então tem muitos membros, tem profeta, tem pastor, então todo mundo é usado, né? Conforme a vontade de Deus, obviamente. Mas o tema aqui é que a gente venha buscar realmente em Deus, para que a gente venha ter um afago. Então daqui a pouco a esposa me diz algo e eu busco com Deus e Deus me diz a mesma coisa, como acontece muitas vezes, né, na minha vida, né? Eu tenho um irmão abençoado, que Deus abençoe, o Francis, e o Senhor me fala uma coisa assim no íntimo e daqui a pouco o Francis me manda uma mensagem exatamente aquilo que Deus me falou, então aquilo testifica no meu espírito. E é isso que a gente quer deixar para os irmãos, né, que venham buscar intimidade com o Senhor, né? O Jó, ele passou muita situação, né? Muita situação, e ele vai dizer no versículo 4, Jó 42. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Né? Isso é maravilhoso. Como a esposa disse, né? Parar de passar situações que não necessita. Deus não quer que a gente fique passando dificuldade sem necessidade. Não, a ideia de Deus não é essa. Mas o que o homem plantar, isso ele vai ceifar. De Deus não se zomba, né? Então a gente tem que cuidar do nosso plantio, né? Muitas vezes nasce lá no meio da nossa horta lá um espinho, um inso brabo, e a gente pensa, pô, mas eu nem plantei isso aqui, né? Eu nem plantei, ou daqui a pouco eu plantei, mas nem sabia que era aquilo ali. Então tu tem que ter noção do que tu tá fazendo com a tua vida. E muitas vezes nós não sabemos, nós não temos entendimento em todas as áreas. Mas quem tem? Deus tem. A sabedoria do universo está em Deus. Imagina esse pai que quer te liberar uma sabedoria extraordinária em todas as áreas da tua vida, tu ser mais do que feliz, né? Bem-aventurado, né? Tu ser próspero em todas as áreas da tua vida, financeira, amorosa. Imagina Deus te dando direção, imagina Deus te dando livramento no trânsito, quando ele diz não vai para outra rua e tu não sofre um acidente. Isso é maravilhoso. Isso é só com a intimidade com Deus, né? Então tu precisa, né? E a gente não como um jugo, mas a gente necessita, né? Fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai, que teu pai em secreto vai te recompensar. Isso é muito bom, irmãos. Eu não tive um pai natural presente, né? E eu fui criado pelos meus avós. Ficou uma lacuna do pai natural, ficou uma rejeição muito grande. Mas hoje eu tenho em Deus um pai espiritual
que me responde toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer dúvida e me ajuda em toda e qualquer dificuldade que eu tenho, né? Então, quem não teve o pai natural não tem essa mesma ideia que eu tenho por essa falta. Então, em mim fica muito mais potencializado a necessidade de ter Deus como pai. Mas todos nós temos que ser filhos de Deus e somos através de Jesus Cristo. E o que um filho faz? Pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? Pai, posso ir para lá? Posso ir para cá? Um filho tem que pedir para o pai e pedir também orientação, pedir ajuda. Um filho, ele depende do pai. E Deus, ele é o nosso pai. Independente que acontece, a gente chega numa condição de mente melhor e a gente começa a definir a nossa vida, a gente começa a trabalhar, a namorar, então a gente vai se distanciando do pai natural, isso naturalmente, e a gente começa a seguir conforme o que a gente acha melhor para a nossa vida, mas há caminhos aos olhos do homem que são bons, mas no fim são caminhos de morte. Eu não digo uma morte natural, a morte ali representando uma situação, uma circunstância adversa que Deus não quer que nós passamos. Por isso que Deus quer o quê? Que a gente venha ter intimidade, né? Clama a mim, responder-te-ei, eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quem quer aqui ser bem-aventurado? Eu creio que nenhum de nós quer passar dificuldade sem necessidade, né? A gente não quer. A gente olha para a nossa vida, que nem a esposa falou, e olha para trás e pensa, poxa, quanta decisão errada. Obviamente, Deus vai usar essa situação que nós escolhemos errado para nos dar uma sabedoria e não fazermos mais, né? Mas imagina como seria melhor você receber a instrução, né? Pega uma área da tua vida aí que tu só rachou, na área do relacionamento, na área financeira. Qual é a área que tu só rachou? Vamos falar bem no popular. Qual é que tu só rachou? Imagina se tu pedisse orientação para Deus, né? Mas tem uma coisa, como a esposa disse, né? Filho meu, dai-me o teu coração. E ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, isso, não né? Não pode endurecer. Deus dá uma direção, Ricardo. Não compra isso aí. Aí o Ricardo vai lá e compra. Eu quero, eu posso, eu trabalho. E aí, daqui a um pouco vem um problemão lá financeiro. Mas o que acontece? Às vezes é pela obstinação do nosso coração. Né? Muito falado é quebrar de repente sem que haja cura. O Deus está falando uma situação para ti, está te explicando e tu continua achando que tu sabe todas as coisas. Né? Mas então, primeiro passo, intimidade. Busque a mim, clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. De novo, para ficar bem fixado nos irmãos, né? Pedi e recebereis. Senhor, eu quero intimidade contigo. Vamos pedir para o Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Vai para o quarto secreto, ora. Então, o primeiro ponto é o quê? Intimidade. Saber que eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que está acima de mim, que é o dono do universo, o criador do universo, então ele sabe mais que nós, certo? Então, vamos pedir orientação para quem sabe mais que nós. Né? Segundo passo, ouvir a voz do Senhor. Nós temos a realidade do Jó, eu vou te perguntar e tu me ensina. Mas quando o Senhor nos ensinar, o que a gente vai fazer? Não desobedecer, não endurecer o coração. Ah, não, eu vou ser obstinado e fazer como eu quero. Não, aí eu tenho a informação, eu tive a intimidade, eu tenho a direção e agora eu tenho a obediência. E quando eu obedeço, as bênçãos vêm. Porque tu imagina, tu quer comer tomate, mas tu não sabe como é a semente de tomate. Deus sabe. Aí ele te dá a semente de tomate, tu planta ela e nasce um tomate, né? Então, como é que a gente vai comer tomate se a gente não sabe qual é a semente do tomate? Então, na tua vida, tu tem que saber qual escolha tu deve tomar. E muitas vezes, essa escolha só vem através da oração, a escolha assertiva. Há caminhos dos olhos do homem que são bons. Às vezes tu olha aquela coisa, ai que maravilha, vai ser bem bom, e daqui a um pouco vira uma coisa bem ruim, né? Então o Senhor, ele nos dá essa sabedoria, ele nos dá essa direção para nós não escolhermos mal. Por isso, vamos orar ao Senhor. É difícil orar, esposa? Não. É difícil? Não. É difícil buscar a Deus? Qual é a distância que Deus está de nós? Uma oração. É uma oração. Deus dá uma oração. Então vamos clamar ao Senhor. A gente podia ficar falando aqui a noite inteira, porque é bem bom falar das coisas do Senhor. Tem muita coisa, né? Mas a gente vai ficar por aqui, vamos estar orando, né, agora. E pedindo para que o Senhor venha
liberar uma intimidade sobre o teu coração, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essas palavras, Senhor, que o Senhor liberaste. Queremos que tudo aquilo que veio do teu Espírito venha ficar no nosso e no coração dos irmãos, Senhor, de todos aqueles que vão ver essa mensagem, que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor, liberando uma unção de intimidade, Senhor, de ousadia, de intrepidez, Senhor. Derrama sabedoria sobre a nossa vida, Senhor. Nos anima, Senhor, a orarmos a Ti, a Te buscarmos como Jesus Cristo fazia, como Davi fazia, que possamos ter a realidade, Senhor, de Jó, que ele entendeu, Senhor, que ele ia clamar a Ti, ele te ia buscar e Tu ia responder. Amém. E que, Senhor, que nós não endurecemos o nosso coração ao ouvirmos a Tua voz. Amém. Nos dá a sabedoria, Senhor, para avançarmos e prosseguirmos. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça e misericórdia e amor, que são infinitos. Em nome de Jesus oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Nós temos um encontro com a Palavra de Deus presencial. Que dia, esposa? Quinta-feira, às 19h30, na Avenida Orlando da Cunha Carlos, 565, Copa do Prato. Isso, dentro do prato, tá bom? Então, Deus abençoe. Se puder, participe com nós. Tem sido muito legal, tem sido transformador. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, para que ele possa alcançar mais pessoas e assim a mensagem do Senhor venha chegar em muitos corações. Deus abençoe. Não dorme hoje sem orar para o teu Pai, né? Busca intimidade com Deus. Buscai, Senhor, enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a vida de todos, que possamos juntos estar cada vez mais buscando ao Senhor com intimidade constante com Ele. E falar com o Senhor é falar sobre tudo mesmo, não esconde nada de Deus, tá? Deus abençoe. Deus abençoe.